Passo a palavra nesse momento à senhora Luciana Damasceno, sócia fundadora e diretora de conteúdo da Cardume. Bom dia, senhoras e senhores, excelentíssimos senadores, senador Eduardo Gomes, senador Humberto Costa. Agradeço muito o convite para essa audiência de grande importância, para o nosso setor, para a nossa cultura, para os trabalhadores do audiovisual, assim como também para todos os provedores de conteúdo. Eu sou uma das fundadoras da Cardume, plataforma de streaming independente brasileira que exibe exclusivamente curtas-metragens nacionais e visa difundir e formar público para o cinema independente. Sou também uma das fundadoras do Fórum dos Streams Independentes, que reúnem atualmente 16 plataformas brasileiras. Então, Andressa, para adicionar a sua fala, atualmente temos 74 plataformas que foram catalogadas pelo Fórum, somando as plataformas de pequenos e médio porte, além das plataformas que já estão catalogadas na Ancine. A minha fala de hoje é pautado tanto nas necessidades vivenciadas pela Cardume, quanto também pelas demais plataformas independentes do Fórum. Pode ser que alguns de vocês não conheçam a Cardume, nunca tenham ouvido falar em nenhuma das outras plataformas, mas é que nós somos esmagados em um mercado extremamente competitivo e dominado por empresas de faturamento bilionário. A Todisplay, também citada pela Tati, faz parte do fórum e é uma das colaboradoras nessa carta, nesse relatório que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Para vocês terem uma ideia da relevância do streaming independente, no início do ano realizamos uma pesquisa entre os integrantes do fórum e encontramos resultados que demonstram a importância do trabalho realizado por eles. Essas plataformas representam 21% das plataformas hoje disponíveis no Brasil. De todos os filmes brasileiros que estão hoje disponíveis através de serviço de VOD, 30% estão nos catálogos dos streams independentes. Os catálogos dessas plataformas são compostos, em média, por 91% de produções brasileiras independentes. Disponibilizam conteúdo de forma gratuita ou por um valor 70% inferior aos streamings de grande porte. E 41% delas investem na produção nacional. Além disso, possuem uma diversidade de propostas de projetos que envolvem cursos, workshops, oficinas, acervo de críticas cinematográficas, hospedagens de mostras e festivais de cinema, cineclubes, exibições presenciais para o público não especializado, prêmios, laboratórios e editais para produtores independentes. Tais plataformas respondem à necessidade de se criar espaços não somente comerciais, mas de difusão e formação de público para todo tipo do cinema existente do nosso país. Eu posso compartilhar com quem quiser, depois da audiência, o relatório que foi feito pelo fórum. Estou à disposição também para outras conversas. Vamos lá. Faço coro aos colegas trabalhadores do audiovisual sobre a necessidade urgente da regulamentação do VOD, seguindo um princípio de neutralidade tecnológica, ou seja, independente do modelo de negócio e da tecnologia utilizada. A Cardume, assim como todas as plataformas do Fórum, é aliada da produção independente e defendemos a cota de tela, a proeminência dos conteúdos brasileiros, o investimento direto e o condecine progressivo para o VOD, nos moldes apresentados ontem pela diretora da API, Cíntia Bittar. A cota de 10% de investimento direto é um baixo impacto, tanto para a gente quanto para as grandes plataformas, que tanto falaram, o quanto acreditam na qualidade do nosso cinema e nos nossos talentos. Inclusive, nós da Cardume já investimos exclusivamente em produções independentes brasileiras. E acerca do direito patrimonial, acreditamos que o direito da obra é de quem as criou, principalmente quando ela é produzida com recursos públicos. Outro ponto é a cota de tela. É super possível aferir a quantidade de conteúdo de um catálogo, independente do tamanho dele, e sim aplicar uma porcentagem de cota. Essa cota será extremamente benéfica para o nosso cinema e para os consumidores brasileiros que estão ávidos por assistir a nossa gente na nossa tela. O Condecine VOD será essencial para o incentivo não apenas de novas produções independentes, mas como também para festivais, cineclubes, formação, preservação, salas de cinema comunitários e streams brasileiros independentes, senador. Pelo que ouvimos na mesa de ontem e na de hoje também, o que as entidades querem é uma parcela ínfima do faturamento das plataformas, e concordamos. A nossa presença no audiovisual brasileiro é de uma parceria verdadeira e não predatória. Grifo ainda a fala brilhante da secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, na mesa de ontem. Temos a oportunidade aqui de um marco regulatório que vai projetar o audiovisual brasileiro no Brasil e no mundo.
Para nós, Cardume e Fórum, é maravilhoso pensar que todos os pilares que se querem para esse marco já vêm sendo executados pelos streams independentes brasileiros. Entretanto, frente ao projeto de lei apresentado, trago algumas observações de trechos sensíveis que as plataformas independentes que podem inviabilizar a existência das plataformas independentes. As nossas plataformas hoje, senador, operam com uma equipe reduzida e profissionais voluntários. Sendo assim, não faz sentido que haja a mesma cobrança de obrigação das grandes plataformas. São elas: 1. A obrigação de fornecer relatórios periódicos. 2. A obrigação de disponibilizar meio eletrônico de controle parental. 3. A obrigação de disponibilização de pacote de acessibilidade. Por mais que entendemos a absoluta importância, e é sim de absoluta importância essas obrigatoriedades, elas são totalmente incompatíveis com a realidade financeira, logística e tecnológica dessas plataformas. É preciso que ou se isentem as plataformas independentes dessas obrigações, ou que se forneçam fomentos públicos, periodicidade adequada e tempo hábil de 3 a 5 anos para que sejam implementadas em nossas plataformas. Para além deste trecho, que inviabilizam a existência das plataformas pequenas, um item que acreditamos que deve ser incluído na PL, senador, diz respeito ao incentivo às plataformas independentes. Por isso, pedimos a destinação de parte da verba recolhida do Condecine das grandes plataformas para um fundo voltado para o incentivo ao streaming independente brasileiro, que seria destinado para empresas com as seguintes características: pequeno e médio porte optantes pelo Simples ou coletivos de indivíduos brasileiros, com faturamento de até 4,8 milhões, com um percentual mínimo de 70% de catálogo nacional, que possuam acesso gratuito ou pago desde que a preços populares, excluídos VODs de propriedades de grandes conglomerados empresariais, instituições bancárias, religiosas, políticas ou de conteúdo pornográfico. A verba proveniente deste fundo servirá para fomentar editais de desenvolvimento tecnológico, manutenção, ampliação, divulgação, inclusão de acessibilidade e licenciamento para as plataformas independentes. O Brasil pode ser pioneiro na diversidade de streams independentes nacionais. Isso é um cenário maravilhoso e extremamente poderoso, senador. A criação deste fundo irá estimular e potencializar todo o trabalho social e cultural realizado pelos streams independentes, além de possibilitar a continuidade da existência das plataformas, pois a atual realidade financeira delas fará com que sejam extintas a pequeno e médio prazo. Hoje, os streams independentes operam com uma média de faturamento que torna a manutenção de todo o trabalho realizado insustentável. Os nossos acervos contam com uma enorme diversidade, com recortes como cinema nordestino, cinema negro, cinema da Amazônia, cinema da periferia, cinema feito por mulheres, cinema feito por indígenas, entre outros, que compõem em conjunto, um panorama multifacetado do audiovisual brasileiro, como nenhuma outra empresa de grande porte pode oferecer. Nós somos a cauda longa para os filmes brasileiros que não serão absorvidos pelas grandes plataformas. Lembrando que hoje, como eu disse anteriormente, 30% dos filmes brasileiros que estão disponíveis em VOD estão somente nos streams independentes e que as nossas plataformas podem, infelizmente, estar com os dias contados, caso não passe a haver algum tipo de fomento público. Os streams independentes brasileiros têm se revelado como um elo fundamental na cadeia da produção audiovisual brasileira. Sem ele e sem investimento nessa rede, senadores, o destino da maioria absoluta da produção de curtas-metragens, de médias-metragens e de boa parte das produções de longas-metragens será um HD esquecido por aí em algum canto do país, ou então perdido na cacofonia e dispersão caótica de plataformas de VOD como o YouTube, onde as obras ficam invisibilizadas e onde qualquer retorno para o produtor é improvável. Em ambos os casos, são destinos injustos para um riquíssimo acervo de obras genuinamente brasileiras. A produção independente, seja ela de baixo ou de grande orçamento, merece estar em todas as telas do país e alcançar o seu potencial gigante de público. Viva o cinema independente brasileiro! Quero agradecer a Luciana Damasceno.